A codificação dos dragões, 30ª parte. A morte é a abertura para a nova pátria, a nova Aruanda, a nova colônia ou o retorno para o mundo real, onde vamos estabelecer o vínculo na medida que desprendemos da realidade material. Para alguns, pode ser que terá muita dificuldade, e para outros, muitas facilidades. E o que determina é o apreço pelo apego e o outro pelo desprendimento. E o que pode determinar é o acúmulo energético que o ser carrega, já que a morte só revela o que habita no ser e nada mais. Não existe um ceifeiro ou um ser que se apresenta como morte. Pode existir entidades que se passam por morte, mas não é a morte. Essas entidades são apenas representantes que trazem uma característica ou personificação de animais, porém não são animais, eles são de subclasse. Quanto ao ser, se não despertar a consciência para essa realidade, o mesmo sentirá muita dificuldade no desprendimento, principalmente por mortes trágicas, cujo espírito fica perto do seu próprio corpo, vendo o desastre, o erro. Junto vem a raiva, o ódio, a vingança, a tristeza, a comoção, sentimentos aflorados e perturbadores, deixando um rastro de total miséria mental. E quanto mais o ser alimenta de ódio ou raiva, pior fica. Nesse ponto, é muito difícil o ser aceitar auxílio, justamente porque está com choro, angústia, sentimento de culpa, tudo misturado, densificando no ser, no sentido desenfreado, fazendo o ser refém de si mesmo. O desacoplamento da matéria depende do ser aceitar o ocorrido, mudar o seu campo vibratório, melhorar sua conduta mental e espiritual, para que os bons espíritos se aproximem para recuperar essa alma. Da mesma forma que o espírito perdido que esteja desconectado da realidade espiritual, por conta do choque, também cria-se energia deletéria, como se fosse uma egrégora negativa, impedindo qualquer ser aproximar. Tamanho o grau do desajuste energético, vibratório e espiritual, até o ser acalmar. 461ª pergunta. O universo é mal também ou apenas se transforma eternamente? O mal é condição humana, já a natureza é condição natural. Não existe o mal nem o bem, apenas um fluxo natural transformador. 462ª pergunta. A morte é um fenômeno exclusivamente humano ou universal? Universal. 462ª pergunta. A morte é justa ou apenas inevitável? A morte não é justa ou injusta. É natural e inevitável, mas pode ser adiada. 464ª pergunta. Existe algum tipo de julgamento, balança após a morte? Não. O que existe é a própria consciência que será o juiz. 465ª pergunta. A morte tem um papel pedagógico na vida? Somente é pedagógico quando há o impedimento da loucura que o ser é capaz de fazer, cujo está inserido nos ensinamentos. A vida é lição, a morte também é lição. Ambos são aprendizagem. 466ª pergunta. A morte tem hora marcada ou pode ser alterada por nossas escolhas? A morte pode ser alterada por nossas escolhas, e as escolhas são a consciência, a vibração, a energia, a frequência que pode determinar a estabilidade ou não. 467ª pergunta. Existe um momento ideal para morrer, mesmo que não o compreendemos? Sim, porém é o próprio ser que determina. 468ª pergunta. O tempo da morte é percebido de forma diferente por quem parte? Imaginemos que dormimos durante 1 hora, mas ao acordarmos temos a sensação de 4 horas. Assim é a mesma coisa com aquele que falece. Por essa e por outras razões, muitos recebem um choque de realidade quando desencarnam.
469ª pergunta. A consciência continua existindo após a morte ou se dissolve? Em planos sutis, dilui no tempo e espaço, até não existir mais forma. 470ª pergunta. O que acontece com os nossos pensamentos, memórias, quando morremos? Como já foi dito, permanece como um fruto da consciência e ao reencarnar mantém-se arquivada. 470ª pergunta. A morte apaga quem fomos ou apenas transforma a nossa essência? A essência não perde. O eu atual ficará arquivado, ou seja, na próxima vida, uma nova configuração. 470ª pergunta. Se soubéssemos tudo sobre a morte, viveríamos de forma diferente? Não necessariamente, pois depende da consciência de cada pessoa. 470ª pergunta. Há algo que só pode ser compreendido no instante da morte? Sim, no instante da morte, mas depois da morte sanará todos os problemas, desde que tenha consciência para isso. 470ª pergunta. A eternidade nos observa em vida? Cada vida espiritual já é eterna e a consciência de cada um já é o grande observador. 470ª pergunta. Os mortos sabem que morreram? Infelizmente, alguns sabem e outros não sabem. E ainda tem aqueles que não aceitam e viram obsessores ou quiumbas, ou ainda eguns perdidos. 470ª pergunta. Os desencarnados sentem saudade ou acompanham os vivos? Sim, porém a tônica é o equilíbrio, viver em harmonia, e quando forem permitidos, podem auxiliar, como podem acompanhar na trajetória dos vivos. 470ª pergunta. A morte é apenas uma mudança de estado energético? A grosso modo, sim. 470ª pergunta. A morte pode ser adiada? Se sim, tem prazo? Sim, não existe um prazo. Cada ser pode determinar o prolongamento da própria vida, de acordo com a sua alimentação e sua mentalidade, bem como com a sua atividade física. 470ª pergunta. O tempo ou a natureza podem interferir naqueles que desejam prolongar a vida por um período antes de morrer? Sim, o tempo interfere. Já a própria natureza do ser também interfere, pois o pensamento, o sentimento harmônico, como boa alimentação, atividade física ou meditação, pode estender um pouco mais a vida. 480ª pergunta. A morte pode ser considerada uma bênção? Sim. Essa foi a codificação dos dragões, 30ª parte. Olá, internautas! Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal.